e cria novas condições em nossa vida. Louvamos e agradecemos a Ti pelo Espírito Santo, a única pessoa que é capaz de nos ensinar toda a verdade. Pai, agradecemos os Teus cuidados para conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa tarde para todos. Deixa eu falar algumas coisas antes que eu esqueça. A próxima ministração nesse salão será daqui 15 dias, dia 5 de dezembro. Eu não queria fazer outro agora por causa do evento, mas os irmãos acham melhor, então vamos fazer no dia 5, nesse mesmo horário. Outra vez eu preciso falar com os irmãos, principalmente para os irmãos que estão fora daqui, das revistas Sabe Quem para as crianças de 100 anos de idade, tá bom? Então eu posso ler isso ainda. Essa primeira revista, O Coração de Sabe Quem, trata de como que Satanás destrói o coração do inocente, ou seja, todos nós, e como é que Cristo Jesus restaura. Sabe Quem desvenda o mistério trata de praticar a palavra e explica o que muitos irmãos me perguntam. Como é que se constrói com pedras preciosas, ouro e prata? Isso explica. Sabe Quem faz descobertas? Procure alertar o jovem, principalmente, mas todos nós, que o que você semear, isso mesmo você colhe. Então é mais sobre semear e colher. Procure entendimento, é sobre alma e espírito. Se você não entender isso, na prática, você não vai andar com Deus de jeito nenhum. A necessidade de distinguir entre o espírito e a alma é muito importante para todos nós. E o novo que saiu agora, e que vai ser distribuído só no mês que vem, Sabe Quem? E o grande telefone, onde eu procuro mostrar a oração verdadeira. Oração que Jesus ensinou. Então, os irmãos têm isso aí. No ensinamento passado, eu procurei começar a ajudar os irmãos a entender a fé como um comportamento. A fé é um comportamento. E nós vamos ver mais isso hoje na prática. Lembra-se que nós falamos não somente que a fé é um comportamento, mas ela é um comportamento baseado no que Deus vivifica da sua palavra no seu íntimo. Fora disso não existe fé, existe esperança. Mas a fé verdadeira é o produto da palavra de Deus operante em nós. E, no terceiro lugar, nós procuramos ver que Deus enviou o Espírito Santo aqui com uma missão, uma tarefa muito importante. Ou seja, confirmar em nosso espírito o que Deus já estabeleceu pela palavra que Ele nos dá. Nós estávamos falando de Hebreus, capítulo 11. Vamos voltar para ele hoje. Mas eu vou trabalhar mais em Tiago, capítulo 2. Mas vamos primeiro em Hebreus 11, para ler novamente o que lemos no ensinamento passado, porque o Espírito Santo não deixou que eu fosse em outra coisa.
Ele disse, Bernardo, é preciso reforçar esse entendimento. Então vamos ver o que o Espírito Santo nos mostra. Eu espero que seja uma bênção para os irmãos. Vamos ler os primeiros 3 ou 4 versículos de Hebreus 11, novamente. Hebreus 11, mais para o fim do Novo Testamento. Eu estava explicando, meu irmão, essa semana, a respeito da diferença entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Infelizmente, eu vejo que muitas doutrinas falsas vêm do Velho Testamento. Não porque o Velho Testamento é errado, mas é porque as pessoas não entendem o Antigo Testamento, porque não vão no Novo. Se você quer ler para sua edificação, lê no Novo Testamento. As epístolas. E aquele que é novo, lê muito o Evangelho de João. É o Novo Testamento que é a chave do Antigo Testamento. E você nunca vai entender o Antigo Testamento se não entender o Novo Testamento. É só isso, uma coisa passando. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos. Observe a palavra fatos. Fatos que se não veem. Quais são estes fatos? Todos os fatos no universo visível e invisível, ou seja, que tem relação com sua vida e o seu andar com Deus, são estabelecidos pela palavra de Deus. Como nós vamos ver daqui um pouquinho. Mas eu vou explicar um pouco melhor esses fatos específicos. Verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, o invisível tornou-se visível. O que você mais deseja, creio eu, é que a palavra que Deus vivifica em você se torne uma realidade em sua vida. E esta palavra é vivificada em você pelo Espírito para que seja uma realidade na sua vida. Mas parece-me que há uma certa distância entre o que Deus diz e o que nós experimentamos. Pois isto é porque nós não entendemos a fé. A palavra que Deus lhe diz jamais falhará. Jamais. Ela é dada para ser a realidade da sua vida. Entenda isso. Mas vamos olhar novamente o versículo 3 e ver o poder, o funcionamento, a eficácia da palavra. Porque a mesma palavra que Deus usou para criar tudo isso que é visível, e isso tudo apareceu do invisível, esta é a mesma palavra que Deus usa quando Ele fala com você através disso aqui. Irmão, entenda uma coisa. Esse livro não é dado para um livro de histórias, de como é que Deus procedeu com a humanidade. Esse livro é dado para que você possa entender, através do procedimento de Deus com os homens, que Ele quer proceder assim com você.
Deus quer realizar todo o seu coração em sua vida agora. Mas para que isto se torne visível, se torne realidade, é necessário que você preste atenção a esta palavra. Agora verifica. A palavra é vivificada no seu espírito pelo Espírito Santo. Deixa eu falar mais uma coisa. Eu estava falando com minha irmã esta semana a respeito disso. Na minha casa, eu fui criado no mundo religiosidade. Tinha um negócio horroroso, que eu espero que vocês não conhecem, mas eu tenho a impressão que conhecem. Chama-se caixinha de promessas. Alguém já sabe o que é caixinha de promessas? Joga fora, irmão. Irmão Bernardo, mas é a palavra de Deus. É, eu sei. Nem poucas vezes, quando eu estava buscando a Deus, eu ia lá da coisa e tinha uma pinçazinha e eu disse, é essa. Loteria pura, poxa. E não funciona em nada isto. Irmão Bernardo, mas não faz isso. Não, tem uns irmãos que têm uma maneira muito melhor. Deus, eu quero a tua palavra. É essa. Também não é assim. Irmãos, quando nós estamos falando de Deus vivificar a palavra em sua vida, não é dessa forma. Absolutamente. O que você necessita, eu sei que vocês estão muito ocupados. Eu desafio você para ver se é mais ocupado do que eu. Mas você tem que ter tempo. Dar condições a Deus para Ele falar com você. Irmão, como é que Ele fala? Quando você está lendo, e leia muito a palavra. Quando você está lendo a palavra, o Espírito Santo vai vivificar uma coisa aqui dentro. Diz, opa, agora estou entendendo. E você quer entender mais? Então, torna-se sensível ao Espírito Santo. Através de quê? Enchendo você do Espírito. Orando em línguas. A oração sistemática em línguas fortalece o seu espírito. De modo que quando você vai para a palavra e a leia e medita nela, Deus pode falar com você. Ou seja, Ele vivifica a palavra dentro de você. Agora, vamos ver como isso funciona e o que acontece. O que acontece quando o Espírito Santo pega uma palavra e você, é isso mesmo. Imediatamente que você vê, você diz, é isso mesmo. Parece que a moeda caiu. Sabe aquelas máquinas que eles têm para receber refrigerante? Você põe a moeda e você, plum, opa, lá está. É assim que às vezes acontece, que você parece que cai daqui. Nunca vi, agora estou entendendo. Entendendo o quê, irmão? Esse é o caso. Eu estou entendendo a palavra, irmão Bernardo. Sim, é a palavra. Mas você está entendendo muito mais do que uma simples letra. Você está se tornando vivo para um fato que Deus estabeleceu para você. Pois a partir daquele momento que você vê aquela palavra, a condição daquela palavra é a sua condição. Perante Deus, é aquela. Quando Deus diz, por exemplo, eu sou o Deus que sara. E você diz, opa, Deus me sara. Para Deus, você já é totalmente sarado. Para você, você ainda tem um reumatismo, tem a dor de cabeça, tem essas coisas todas. Mas a palavra de Deus é um fato existente. Esse fato é estabelecido no céu, onde Satanás não pode mudar este fato.
Uma irmã chegou para mim na sexta-feira. Disse, irmão, eu tive grandes lutas. Olha como que eu estou. Eu estou doente. Sim, concordo com ela. Ela pensa que está doente, está doente. Você é que você pensa que é. Mas começa a pensar diferente. Pensa de acordo com a palavra. Ou faz exatamente como o Salmo 103 diz. Oh, minha alma, desperta. Eu sou abençoado, eu sou livre, eu sou perdoado. Compreende? Instrua a sua alma, segundo o Salmo 103. Muito bem. Então, por que aqui, em Hebreus 11, ao falar da fé, ele fala do mundo ser criado, em verso 3 de 11. Novamente, pela fé. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso não é só uma ideia. Você tem a prova disso ao seu redor. Se eu conseguir despertar em você e você entender que esta palavra cria uma nova condição de vida em você e para você, você vai começar a viver diferente. Daqui um pouco, em Tiago, eu vou ler uma coisa sobre a fé muito interessante. Mas deixa eu te relatar o que aconteceu no domingo passado, em Catanduva, quando eu estava ministrando aos irmãos lá. Depois eu fui almoçar com um irmão. Depois do almoço, sentamos no sofá. E ele me olhou assim. Disse, irmão Bernardo, eu acho que você não tem fé. Eu pensei que tinha, irmão. Eu não falei com ele. O que será que ele está dizendo? Ele disse, você tem muito mais do que fé. Que ele não sabia expressar. Você conhece Deus. Eu conheço Deus, sim. Eu conheço Deus de tal modo que tudo que Ele diz é a realidade na minha vida. Se Deus diz assim, é assim. Porque eu conheço o Deus que não pode me falhar nunca. Eu estava explicando para uma irmã aqui, sentado ali, acho que foi sexta-feira à tarde. Se Deus diz, eu não te deixarei. Será que existe algum lugar no universo onde eu posso estar que eu estou só? Absolutamente não. Se Ele diz que não me deixa, Ele não me deixa. Ele diz, jamais te desampararei. Se Ele disse que jamais, é jamais. Eu sou tão infantil que eu acredito que Ele diz. E isto foi o que o irmão disse. Irmão, através da palavra, você vai conhecer cada vez mais o teu Deus. E a fé vai ser a parte mais viva do seu ser. Porque você vai se encher dessa palavra e descobrir que esta palavra cria uma nova condição em todas as áreas da sua vida. Todas. Estes são os fatos. Em primeiro lugar, a palavra que Deus fala com você é um fato no céu. E quando Ele passa esta palavra para o seu espírito, torna-se o fato da sua vida. Deu para entender? Mas Satanás combate este fato. Ele não quer que você viva de acordo com este fato da palavra da verdade. Ele combate isto. Por isso Deus enviou o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, conforme o que Jesus explicou em João 16, tudo o que Ele ouvir de mim, Ele revelará a você. Onde é que o Espírito Santo fica sabendo o que Deus está fazendo no seu coração? A palavra que Deus te dá, lá no trono de Deus.
Ele verifica naquele momento que Deus criou aquela situação para você. Então ele vem mais rápido possível e fica aqui dentro. Ele diz, é assim, Bernardo, é assim. Pode continuar, pode louvar a Deus, porque é assim, Bernardo. Eu sou testemunho. Por isso que se diz que, em versículo 2, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. O bom testemunho do Espírito Santo, do fato que Deus criou para você. Existem fatos que são genéricos. Existem fatos da fé que são muito específicos para você em um determinado momento. Mas tudo são pela palavra e o Espírito Santo é que testemunha disso. Ele diz assim, Bernardo, pode ficar porque pode ser que você está sentindo muito ruim, mas você é sarado, Bernardo, você é sarado, continua louvando a mim. Entende? É assim que opera a fé. Então, primeiro, recapitulando, a fé é o seu comportamento de acordo com a palavra que o Espírito Santo testifica aqui. Está bem claro isso? Isto é a convicção de fatos que não se veem. Agora vamos para Tiago capítulo 2, onde eu necessito fazer algumas observações. Tiago, são algumas folhas na frente. Tiago 2, a partir do versículo 14. Tiago 2, 14. Eu gosto muito desse versículo, desse capítulo, principalmente porque no fim fala da mulher que me ensinou mais na vida tudo, a prostituta de Jericó, Raabe. Eu acho incrível que ela é colocada par a par com Abraão. Isso mostra a graça de Deus para conosco e o que a fé faz. Ela muda você em outra coisa. Verifica então. Tiago 2, 14. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Agora ele dá um exemplo de obras. Mas ele não está dizendo que isso é caridade. Observe. Se um irmão, esse é um exemplo de obra. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, irmão, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dardes o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Tem resposta? Absolutamente nada. Não valeu nada. Então ele diz, exatamente assim, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E provavelmente, o que mais existe nas igrejas de hoje é fé morta. Não funciona. Por que não funciona, irmão Bernardo? Obras de caridade, atividades existem demais. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a fé é um comportamento. Por causa da sua fé, por causa em razão da palavra que Deus lhe diz, você se comporta de tal e tal maneira. Não adianta diabo mandar um monte de coisa para mim e dizer, você está perdido. Eu não estou perdido. E eu não vivo como perdido. Eu não estou enfermo. Eu não vivo como enfermo. Compreende? Não é por ali. Eu vivo de acordo com o que Deus diz. Principalmente em Salmo 103. Vamos continuar a leitura. Mas alguém dirá,
Ah, tu tens fé, irmão. Eu tenho obras. Tá bom. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Irmão, eu tenho a impressão que se você chegar e me ver amanhã, ou telefonar para aqui, dizer, irmão Bernardo está no hospital. Então vamos lá vê-lo. E eu estou lá no hospital com soro e eu não sei o que mais. Estou muito enfermo, irmão. Mas você vai dizer, mas irmão Bernardo, você não disse que é sarado? Não vai? Eu disse. Mas a fé, meu irmão, é um comportamento. Eu vivo de acordo com o que eu creio. Eu creio que sou sarado e eu sou sarado. Pronto. Entendeu? Isso que ele está dizendo. Ah, irmão, eu tenho muita fé. Tem uma irmã que me telefonou de São Paulo. Ela estava chorando e enferma e tudo. Disse, não, irmão, eu tenho muita fé. Disse, irmã, desculpe. Se você tivesse fé que é sarada, você não estava chorando e aí na cama. Levanta, cuida dos seus filhos. Ah, mas eu não posso, sou muito fraco. Tá bom, fica aí então. Não tem outro recurso. Ó, irmão, você vive como quiser. Eu vou viver em Deus e viver vitorioso. Você vive como quiser. Se você quer ser açoitado a vida toda, tudo bem. Eu não posso mudar nada disso. Mas eu posso lhe dizer que o reino de Deus é feito para outro tipo de gente. É feito para pessoas que creem nessa palavra e vivem de acordo com ela. Tá bom? E é fantástico. Nós vamos ver mais isso ainda. Não hoje. Crês tu que Deus é um só? Ou você tem muitos deuses? Você tem um, não tem? Então tá bom. Tá bom. Está de acordo. Só tem uma coisa. Você está de acordo com o diabo também. Que ele só crê isso. Verifica a diferença. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creiam e tremem. O que ele quer dizer? Não é por aí. E isto é exatamente de acordo com Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que vem a Deus ou busca a Deus, aproxima-se de Deus, tem que crer que Ele existe. Mas tem mais uma outra coisa. E é galardoador daqueles que o buscam. O diabo não crê nisso, não, Senhor. Ele crê só que Deus existe. Mas que Deus está abençoando a vida dele e está recompensando a ele. Ele não crê nisso, que ele não crê. Ele é rebelde. Então, o fato de você crer em Deus não significa nada. Você tem que crer num Deus que existe para um fim definitivo. Para galardoar você. Para abençoar você. O dia que no Espírito eu comecei a entender que o único interesse em Deus em minha vida é me abençoar. Você fala comigo um dia, Deus abençoe o irmão Bernardo. Eu sempre respondo assim, ele só sabe fazer isso. E as pessoas me olham assim e dizem, que é isso? Mas é assim. Deus existe. Deus enviou Jesus Cristo para tirar todas as opressões e criar uma nova condição de vida para nós. O que Paulo chama de a herança do Evangelho. Que a bênção de Deus está sobre sua vida. É diferente do demônio, né, gente? Então vamos continuar. Queres, pois, ficar certo, o homem. Verso 20. E o que tipo de homem que ele diz que é? Que só crê que Deus existe. Homem insensato. Não tem entendimento nenhum. De que a fé sem comportamento, sem as obras, é inoperante. Por isso que eu disse, a igreja está cheia de gente que tem fé morta. Não fazem nada de acordo com a palavra. A maioria, porque não vão para a palavra. Irmão, como eu disse muitas vezes, eu repito.
A única coisa para produzir fé em sua vida é a palavra, é o que Deus diz. E se você ler e meditar no que Deus diz, você vai ter uma fé abundante sempre, sempre, em todo momento, por toda situação. Mas sem você ter esta palavra aqui dentro, você não vai ter fé. Muitas pessoas me perguntam, como posso ter fé, irmão? Lendo e meditando a palavra, obedecendo a palavra. Isto brota fé em você, não é difícil. Mas se você não entrar aqui, não tem jeito. Você tem que dar condições ao Espírito Santo a pegar essa palavra e plantar aqui dentro. E então ela brota sempre. Lembra o que eu li a outro ensinamento passado? Em Marcos capítulo 4. Que a terra por si só produz. Você só precisa, a palavra no coração, né? O coração cheio da graça de Deus cria fé para você. Brota uma nova realidade de vida para você. Então, nova realidade de vida para você. Então observa. Vamos continuar, verso 21. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Essa palavra ofereceu, em nossa versão inglesa, é tinha oferecido. Eu prefiro isso, ainda que ofereceu é mais ou menos a mesma coisa. Mas tinha oferecido, frisa uma nova condição que nós vamos ler em Hebreus 11 daqui a um instante. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Deixa eu parar aqui um instante. Vê se você entende o que eu vou explicar. Quando Deus diz uma palavra aqui dentro, a palavra aqui vivifica a palavra dentro de você. Isso estabeleceu um fato no céu para você, tá bom? Muito bem. Deus deu o Espírito Santo para pegar este fato e desenvolver este fato para que ele se realize em você. E na medida em que você firme na palavra e escute o Espírito Santo dizendo, é assim, é assim, é assim, não preste atenção na tua alma, não olhe a circunstância, não olhe o sintoma, é o que Deus diz que é. O Espírito Santo vai reforçando isso aqui, procurando trazer a realidade daquele fato para aqui dentro de você. Isso é de lá para cá, tá bom? Agora, daqui para lá, o que acontece? Na medida que você persevera e vai louvando a Deus, Deus, eu te agradeço por tua palavra. Eu estou caindo em pedaços, mas eu sou são. Não fala que está caindo em pedaços, claro. Que o que você confessa negativo, Satanás entra desse jeito. Mas você pode sentir que está caindo em pedaços. Mas não está. Você está sarado. Então você vai louvando a Deus por isso. O que acontece? A sua fé consumou aquele fato. Ou seja, você entra no foguete e vai lá e realiza o objetivo daquela palavra. Então, é por seu comportamento, exatamente de acordo com o que Deus diz, que consuma aquela palavra, realiza aquela palavra dentro de você. Eu não importo qual a situação, qual a circunstância, qual a dificuldade, não importa. Você presta só atenção no que Deus lhe diz. Aquilo é a sua realidade. E é a sua fé que pega aquilo e traz. Muito bem, vamos continuar. Verso 23, falando de Abraão. E se cumpriu. Viu a palavra? Cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Romanos capítulo 4. E foi chamado amigo
de Deus. Por que será que ao escrever isso ali e falar da fé de Abraão, o apóstolo escreveu, ele foi chamado amigo de Deus? E não foi um homem que diz isso. Em Isaías, Deus diz, falando de Abraão, ele fala assim, Abraão, meu amigo. Eu quero ser Bernardo, amigo de Deus. Eu falei com vocês, eu conheço Deus. Eu estou conhecendo Ele cada vez maior. Mas Deus é tão real para mim, tão íntimo comigo, mais do que qualquer um de vocês. Simplesmente porque eu posso conhecer Ele aqui dentro como eu não conheço ninguém. Por que então Abraão foi chamado o amigo de Deus? Porque em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você se comporta na fé, segundo a palavra, você está dizendo a Deus, Deus, eu creio, eu te conheço, eu sei que tu és o Deus que não há de falhar em circunstância alguma. Você está dando crédito a Deus. Às vezes pessoas passam por muitas dificuldades. E vêm aqui, às vezes, para saber por que eu passei por tanta dificuldade assim. Se a pessoa está realmente vivendo em Deus e está buscando ao Senhor, se enchendo do Espírito Santo, eu não tenho nenhuma dúvida a dizer para essa pessoa, porque Deus tem muita confiança em você. Você sabe que Deus quer ter tal confiança em você, e esta confiança é estabelecida por sua sensibilidade à palavra, por sua obediência à palavra. Deus quer ter tamanha confiança em você que Ele possa falar qualquer coisa com você, sabendo que aquilo vai se realizar em sua vida para a glória dEle. Lembre-se que no ensinamento passado, não foi domingo passado, desculpe, em Catanduva, nós estávamos lendo o 2 Pedro 1:4, onde Deus nos deu tudo o que é necessário para a piedade. Quer ler isso aí comigo? Só, vamos lá rápido, é pertinho aqui. 2 Pedro, porque eu preciso explicar isso para vocês agora. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ver o que Deus diz aqui. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Preste bem atenção. Eu gostaria que vocês lessem isso muito em casa, esses 2 versículos. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas, não vão ser doadas, têm sido doadas algumas coisas. É aquela palavra de novo, eu sempre tenho que pular essa palavra que vocês pensam que eu sou doido. Quando eu falo todas, é todas. Deus não deixou aresta nenhum. Não deixou nada por fora. Ele te doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade não é ficar joelho com as mãos em posição em Deus. Piedade é a natureza do Deus em você. Ele deu você a palavra para que Ele cria tudo o que Ele é em você. Eu não acredito nisso não, Bernardo. Então, lê mais um pouco. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que é isso? A glória e a virtude
do verbo vivo, da palavra. Que é a glória de Deus? Oh, irmão, é aquele negócio brilhante. Não é, não. É só nos quadros dos pintores que põe aquele negócio maravilhoso, né? Sabe isso? Isso não é a glória de Deus. Você acha que Deus é molão daqueles? Desculpe. A glória de Deus é a imutabilidade da sua palavra. Deus não muda a sua palavra nunca. E Ele quer que você vive nesta glória. Ele quer que você vive nessa imutabilidade. Nenhuma circunstância, nenhuma condição pode abalar a sua fé, porque é a glória dele, é cumprir a sua palavra em você. Então, a sua glória e virtude. O que é essa virtude? Oh, irmão, eu penso ser muito santo, irmão. Não é, não. A virtude é a força que você recebe no íntimo pela palavra. Quando Deus te dá a palavra, Ele cria uma condição em você, que se você só louve a Deus por essa condição, é tua. E será manifesto a todos. Continua a leitura. Pelas quais nos têm sido doadas de novo as suas preciosas e muito grandes promessas para um determinado fim. Para que, por elas, por essa palavra, vos torneis co-participantes da natureza de Deus, natureza divina, e ainda livrando-vos da corrupção das paixões que predominam no mundo. Essa palavra é purificadora, libertadora. Ela liberta você de você mesmo. Como vocês todos sabem, eu falo. O maior problema que Bernardo tem é Bernardo. Eu tenho que ser liberto de mim, das meus preconceitos, das minhas concepções de coisas. As minhas concepções do reino de Deus, do céu, são muito limitadas ainda. Mas na medida em que eu vou na palavra, Deus está ampliando o seu ser, o que Ele é em minha vida, o que Ele é para mim e para todos. Então vamos ver que quando Abraão praticou a tua fé, comportou-se conforme ele creu, ele foi chamado o amigo de Deus. Essa confiança é mútua. Você vai ter confiança em Deus e Deus vai ter confiança em você. Ele quer que você seja amigo dele, com a natureza dele, vendo as coisas do modo que ele vê. E agora, lembrando deste fato, nós vamos olhar Hebreus capítulo 11 de novo, onde se fala de Abraão, e vamos voltar para Tiago 2 depois. Hebreus 11 e o versículo 17 em diante. Hebreus 11, 17. Eu vou mostrar a você, vou procurar pelo menos, mostrar a você o comportamento da fé que vai muito além de qualquer coisa que você possa imaginar e que se torna realidade para você. Possivelmente alguém aqui ou alguém no vídeo está com um problema que parece ser insolúvel, que não muda. Você já orou, você já fez tudo e permanece. A única coisa que muda isso, irmão, é a palavra. Porque a palavra que você recebe transforma você por dentro,
de modo que você não somente enxerga o invisível, mas você vive no invisível e aquele invisível torna-se visível. Sei que isso parece uma palavreado difícil. Então vamos ler aqui. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Eu tenho essa palavra, ofereceu Isaque, sublinhado na minha Bíblia, porque é o comportamento. Por causa do que ele creu, ele procedeu de determinado modo. Ele creu que Deus queria o seu filho de volta, Isaque. Então ele foi oferecer Isaque para Deus. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou mais um comportamento. Ele controlou todas as dúvidas que Satanás procurou jogar aqui, considerando alguma coisa. Observe. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. A razão por que naquele coisa em Tiago, eu falei que em vez de ofereceu, eu preferia a versão inglesa que diz tinha oferecido. Porque por todos os efeitos, Abraão acabou com Isaque no altar. Ele venceu todas as suas dúvidas aqui dentro. Agora vamos pensar como e ver, para você possa ver como é que a fé é um comportamento de perseverança que dá um resultado magnífico em toda situação. Eu acredito que nenhum de nós vamos passar por uma situação igual a esta. Eu creio que é só amigo de Deus que pode suportar esse tipo de coisa. Mas observe. Ele, naqueles 3 dias, orando e adorando a Deus no Monte Moriá, ele disse a Isaque, vamos preparar um altar aqui. Essa lenha que você trouxe, vamos pôr em cima. Você sabe tudo. Depois, ele põe Isaque em cima. Depois ele pega a faca. E estava prestes a matar seu filho. Oferecer o seu filho como sacrifício. Lembre-se de que Abraão não estava na época da lei. Foi antes da lei. Não tinha lei de sacrifício de animais nesse tempo, não. Então ele foi oferecer o seu filho. E vocês sabem tudo, que um anjo mandou parar, etc. Mas o que eu quero ver se eu enfatizo para você, o porquê. O que estava acontecendo com ele aqui dentro. Na medida que ele foi preparando Isaque para o imolar, Abraão estava considerando alguma coisa. Essa palavra considerar, no original, quer dizer juntar peça com peça. Que peça? Você sabe, uma quebra-cabeça, você põe as coisas até que você tem um quadro todo. Abraão foi juntando peça com peça para formar um quadro. Que quadro? Um Isaque vivo. Ou seja,
ele foi lembrando. Deus disse que através de Isaac, todas as nações do mundo serão abençoadas. Meditando e contemplando os fatos invisíveis do que Deus tinha lhe dito, ele conseguiu um entendimento que nenhum homem tinha chegado até então, que Deus é o Deus da ressurreição. Ele foi o primeiro homem a entender que Deus ressuscita mortos. Por que ele podia chegar a um conhecimento tão íntimo e magnífico de Deus? Porque ele prestou atenção na palavra dada. A operação de Deus em sua vida é para dar você condições ou bases para você enfrentar qualquer e toda situação. Porque você tem vida eterna. Você sabe que você nunca vai morrer. Ô irmão, eu não sei não, o cemitério está aí. Ó. Não, eu não estou dizendo isso. O seu corpo vai se apodrecer sim. Daí, eu não sou meu corpo. Eu sou eu daqui dentro. Isso não morre nunca. Eu já tenho a vida eterna. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Então eu não estou olhando morte física. Isso não significa nada. Tem pessoas que estão quase assim, numa tensão tremenda. Será que Jesus vem enquanto estou vivo? Que eu não quero morrer, eu quero que ele venha. Lá, que isso? Eu estava explicando aos irmãos, você precisa entender que a morte física, você não vai sentir nada, porque você tem vida eterna. No instante que você tem a sua última respiração aqui, você tem a primeira respiração na presença do Senhor. No instante, assim, ó. Imediato, você está na presença do Deus. Que você está na presença dele agora, mas lá em outro ambiente. Então, observe bem. Em razão da palavra, eu vivo tranquilo. Eu tenho um comportamento de paz, de vitória, de confiança. Eu conheço meu Deus. E foi assim que aconteceu com Abraão. Ele foi considerando, juntando promessa com promessa, palavra com palavra, e chegou a entender, mas mesmo que eu imular Isaac aqui, eu vou recebê-lo de volta. Ele vai se ressuscitar, porque Deus disse que na descendência desse rapaz, todos serão abençoados. E ele não está nem casado ainda. Entende? Isto é o comportamento da fé. Por isso que eu digo, passe o máximo tempo possível na presença de Deus sozinho, orando em espírito, meditando na palavra, para que você tenha base para uma vida vitoriosa em Deus, onde nenhuma circunstância vai influenciar em nada a sua vida. Aquela situação lá no Monte Moriá parecia circunstancial, mas não mudou em nada a palavra de Deus. Pela fé, Abraão ofereceu, ou tinha oferecido no coração dele, o seu filho. Porque ele considerou que aquele que deu promessa não ia voltar para trás. Você conhece Deus assim? Eu sei o que acontece na sua vida, já antes acontecia muito comigo, não acontece mais, porque eu não aceito mais. Mas acontece assim, quando você está começando a ver se você é bastante sensível para Deus ou não, né? A palavra dele aqui dentro, você diz, é assim. Satanás disse assim. Não, não é exatamente assim. Você está interpretando a voz errada. Eu nunca falo isso com você, né? É você que está falando errada. Irmão,
Você só vai entrar nesse esquema de coisas se você não meditar na palavra. Se você não fortalece o seu espírito. Mas não adianta Satanás dizer certas coisas para mim que eu falo, e você sabe, você é muito mentiroso, porque Deus diz assim. Foi assim que Jesus enfrentou a ele nas tentações. Está escrito, está escrito. E você tem que saber dizer a Satanás, Satanás, eu me comporto assim, porque Deus diz assim, assim, assim. Vamos voltar agora para Tiago 2, então. Estou achando que eu devo terminar em 5 minutos. Está bem quente aqui nessas luzes. Vamos lá. Verso 24 até o fim. Tiago 2, 24. Verificais que uma pessoa, qualquer uma, é justificada por obras, comportamentos, e não por fé somente. Não é uma fé morta. É uma fé que você vive de acordo com a palavra. Isso é obras. Obras não são caridade. Entende isso? Obras são comportamentos de acordo com a palavra que Deus te deu. De igual modo que Abraão não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando tinha acolhido os emissários e os fez partir por outro caminho. Eu não posso entrar em Raabe com vocês agora, porque os irmãos que me conhecem sabem que isso não tem fim para mim. Que foi Raabe que me ensinou mais na vida. Ela me ensinou como crer em Deus, como viver a minha fé de fato. Eu tenho uma, sabe quem que estamos escrevendo, onde tem tudo caído na muralha, a casa dela está lá, segurinho. E sabe quem está dentro da sala dele e diz, Raabe, mas interessante, estou vendo aquele estrondo tudo e a sua casa não tem nenhuma rachadura. Não tem nada, não tem nisso. Deus segura você quando você habite no esconderijo do Altíssimo. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Sabe por que, irmãos, muitas das vezes nós não temos fé e não ouvimos a Deus? Porque não quietamos-nos por dentro. Você tem que aprender o segredo de Salmo 46, 10. Aquietai-vos. E você vai saber uma coisa. Você vai saber que o teu Deus reina. Ele é soberano nos céus e na terra. Foi isto que Raabe falou. Quando vieram os homens, ela disse, olha, eu bem sei. Eu gosto dessa frase. Eu bem sei, eu não tenho dúvida alguma, que é o teu Deus que manda no céu. E todo cristão diz amém. Mas também diz que ele manda aqui na terra. E a maioria dos cristãos diz, será? Entende? Irmão, o teu Deus manda lá e manda cá. E então ela recebeu os emissários em paz. E mandou-os embora. Ela comportou-se conforme a sua fé. E quando eles foram embora, ela foi lá na casa do pai dela. Disse, pai, tem que vir para casa um pouco. Eu não gosto da sua casa, você é uma mulher muito imoral, eu não vou lá nunca. Mas precisa. Aí ela foi insistindo com todos os irmãos dela. Vem na minha casa, porque Deus vai derrubar esta cidade todinha. Mas eu vou ficar salvo. Eu sou salvo. E quem está comigo será salvo, ela disse. Então vamos lá. Verifica. Ela se comportou. Ipsis literas. Exatamente segundo o que creu. É dessa forma que você e eu precisamos praticar a nossa fé. Fé é um comportamento. Um comportamento proveniente da palavra que Deus vivifica no teu espírito.
esta palavra cria um fato. Primeiro no céu. Um fato estabelecido que Satanás não pode mudar nunca. E ele, Deus, envia o Espírito Santo aqui para dar testemunho deste fato. Que esta é a condição que Deus estabeleceu para você. Comporta-se conforme o que Deus diz. Irmão Bernardo, eu só queria uma pequena dicasinha. Como é que eu me comporto? Lembra naquele ensinamento a respeito de comunhão com Deus? Havia 3 fatos necessários. Chegar-se a Deus, para Ele chegar a você. E eu falei que esse chegar não tem nada com distância, que Deus está com você sempre. Ele está presente com você. Chegar a Deus é abrir a porta do coração. Abrir, conforme Apocalipse 3:20, para Deus poder entrar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, resistir o diabo, e ele não tem opção, ele tem que fugir. Então, o seu comportamento é abrir-se para o que Deus diz. Resistir toda mentira do diabo em contrário. E quem vai te reforçar isto e ajudar você a resistir é o Espírito Santo. Que Satanás dizer, não seja bobo, não vai ser assim. E o Espírito Santo, não. Seja sensato, vai ser assim. Ele contradiz tudo que o diabo faz. E em terceiro lugar, aquela comunhão íntima com Deus em você. Humilhai-vos sob a potente mão do Senhor. Em tempo oportuno, Ele se exaltará. O que é essa exaltação? Eu sou alguém? Não, não. Olha, se você chegar a achar que você é alguém, você não aprendeu humildade nenhuma. Humildade é simplesmente aceitar o que Deus diz e vive de acordo com ela. Mesmo que todo mundo ache que você é um louco. Mas é assim. É a palavra que cria fé em sua vida. Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra. Louvamos e agradecemos a Ti, o Espírito Santo, que dá o bom testemunho de